Mais uma vez, um prazer estar aqui na NR, no nosso evento. Acho que é o 5º ano que eu participo, estou bem feliz. E aí a gente vem falar um pouquinho sobre marca empregadora, né? Antes da gente começar a falar sobre marca empregadora, trazendo um pouquinho dos girafas, porque a gente tem muitos desafios sendo uma marca empregadora, né? A gente hoje é só uma rede de franquias, então a gente não tem loja própria, a gente tem cerca de 410 lojas, onde todas as nossas unidades são franqueadas. E aí o franqueado, ele compra uma marca. Ele compra uma marca e ele tem que zelar por ela. Então, ele começa a representar a marca empregadora que tem que dar continuidade. Então, como ele recebe o funcionário, como ele mantém. A Tatiana falou super bem. Tatiana, né? Acertei? Sim. A Tatiana falou super bem sobre todos os pontos que a gente tem que trabalhar de engajamento, de atração e os primeiros 6 meses do funcionário, que é fundamental para que ele continue. E a gente tem um dado que eu recebi esses dias, o funcionário só traz produtividade para a gente depois de 6 meses de contratado. Enquanto ele ainda está trabalhando nos primeiros 6 meses, ele ainda é um custo. Por quê? Porque a gente teve o custo de seleção, de contratação, de treinamento, toda a parte burocrática. Então, depois de 6 meses, ele começa a se pagar. Então, quando a gente desliga alguém no período de experiência, ou ele pede demissão nos primeiros 6 meses, quer dizer que não foi um bom trabalho para a gente. Ok? Então, pensando em marca empregadora, a gente tem alguns desafios, né, para ser uma marca empregadora. E aí eu queria compartilhar esses desafios que eu entendo que são na nossa rotina. Então, vamos lá, a gente tem que atrair os candidatos. Então, a gente tem que falar, vem trabalhar no Girafas. O Girafas é uma boa empresa, você aqui vai receber seu salário direitinho, vai ter um bom clima, você vai ser desenvolvido, vai ter treinamento, e o franqueado tem essa responsabilidade. Então, assim, porque quem trabalha na área de fast food, tem praça de alimentação, a gente tem aqui todos os nossos concorrentes ligados diretamente, sabe, eu vou trabalhar no meu vizinho, eu não vou ganhar um salário muito maior do que eu ganho. Eu ganho o piso da categoria. Então, o que faz o nosso funcionário ficar é como eu trabalho o dia a dia dele. E aí eu atraio pelo nome e eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que reter. Então, retenção, papel do gerente da loja, papel do dono do negócio, do franqueado. Quando eu vou trazer muito conceito de franqueado porque é o dono, é o empreendedor. Tá? E aí a gente tem que trabalhar o quê? Conexão. A Tatiana falou de conexão. Propósito. Por que eu trabalho aqui? O que essa empresa faz? O que essa empresa leva para o mercado? Então, a gente tem que criar conexão com os candidatos, com o cliente, porque às vezes ele não passou no processo seletivo, mas ele vai comer no Girafas, e se ele foi maltratado na entrevista, ele não volta, e ele fala para mais N pessoas que ele não foi bem tratado numa entrevista. Talvez eu perco quantos clientes quando ele não foi bem tratado por um gerente no processo seletivo? Engajamento. Então, mais um dado que eu trago para vocês. A gente é responsável por 75% do engajamento do colaborador. Não assusta? Eu estou dizendo que eu tenho que engajar esse colaborador 75% do caminho, não é nem metade. Porque os outros 25% ele tem que trazer com ele. E como que a gente faz isso? Liderança, clima, benefícios e remuneração pagos em dia. Um pacote de coisas que a gente tem que fazer para esse funcionário. Desenvolvimento. A gente fala que o funcionário ele tem que procurar estudar, se desenvolver, fazer curso. Mas desenvolvimento a gente também tem que viabilizar. Treinamento, E comunicação. Transparência faz muito parte, e eu vou mostrar dados das nossas pesquisas de clima, onde comunicação é um ponto que não é muito bem avaliado. E é um ponto muito importante para o funcionário. Qual é a meta da loja? Como que a gente conquista juntos os resultados? Se eu estou indo bem, se eu não estou indo bem? Então, comunicação é fundamental. Tá? Faz sentido esses pontos para vocês? Sim? Aí, pensando nos Girafas, a gente tem algumas ações que a gente já vem trabalhando, de pontos que a gente entende que faz a gente ser bem visto no mercado, e ainda existem muitos desafios, porque a gente vai ter desafio para sempre, contínuo o nosso trabalho. Estava falando isso no almoço, a gente vai falar assim, franqueado, investe aqui para você treinar o seu funcionário, aí ele vai, investe, o cara faz um treinamento, ele falou, beleza, agora ele pode trabalhar por mais 5 anos, eu não preciso fazer mais nada. Ele vai agora trabalhar para caramba, porque eu paguei um curso para ele. Então, poucos desafios. Então, no Girafas, o que a gente tem? A gente implantou o programa de compliance, descemos para a rede. O compliance é o que? As regras, a definição do jogo. O que são os limites, o que a gente não pode, o que a gente pode. Então, assim, uma empresa tem que ter processo, tem que ter política, tem que ter procedimento. Uma empresa desorganizada, um funcionário entra e fala, cara, eu não tenho nenhum processo, não tenho compliance, eu não tenho os limites do que é discriminatório. Então, tem que ter. Então, a gente implantou isso. A gente tem uma escola de treinamento,
Tá? Nossa escola chama Dona Maria Elza, uma homenagem à mãe do fundador do Girafas. Então, a gente tem treinamento nos nossos polos, são 4 polos, nas nossas filiais São Paulo, Brasília, Recife e Rio de Janeiro. E a gente também faz treinamento em loco, porque a gente tem girafas no Brasil todo. Então, o desafio é, como eu treino quem está lá no Belém, que eu tenho mais de 6 lojas? Então, a gente fez o quê? A gente começou a trabalhar as viagens. Então, o analista de RH vai lá, vai aplicar os treinamentos comportamentais, a equipe de treinamento vai lá e vai fazer a parte operacional, para a gente fortalecer o desenvolvimento junto com o franqueado, para que ele não tenha que ficar buscando tantas alternativas fora. Né? Então, a gente viabilizou uma escola com preços totalmente acessíveis, para vocês terem uma ideia, um curso de integração custa R$25, um curso de gestão custa R$25 uma inscrição. Tá? Por quê? Porque a gente quer trabalhar o desenvolvimento, o foco não é receita, o foco é a gente trabalhar o desenvolvimento do colaborador da loja do franqueado. Ok? A gente viabilizou para o franqueado, porque o franqueado é responsável pela contratação e manutenção dos funcionários. Então, o meu RH só ajuda quando a gente vai fazer uma vaga de gerente, que a gente entende que é o cargo-chave, mas quando é o gerente da loja que contrata, que recebe. Então, a gente tem que fazer o quê? Vamos lá. Ele tem que receber muito bem o cara no primeiro dia. Porque o primeiro dia é fundamental. Se ele não for bem recebido no primeiro dia, ele já vai... a Tatiana falou, os 3 primeiros meses ele vem, então tudo flores. Se não for flores, inclusive, no primeiro dia, a gente já tem um grande problema. Então, a gente viabilizou o quê? Um manual de integração, com direitos, deveres. A gente preparou um material visual para o gerente usar na loja, que é a gente chama de prisma de integração, é um calendário visual. Às vezes, ele não vai ter, dentro da loja dele, um recurso de audiovisual, ele não vai ter um PPT, ele não vai ter uma sala. Ele tem um material visual para ajudar a explicar o que é o girafas, quais são as regras e os procedimentos. A gente criou um manual de práticas trabalhistas para os gerentes e para o franqueado, para trazer força no processo, né, de práticas trabalhistas. Quais são as regras? Como que você aplica medidas disciplinares? São conteúdos para ajudar o franqueado na manutenção. Porque a gente tem que engajar, mas a gente também tem que aplicar medida disciplinar. A gente sabe que pessoas é um grande desafio, que elas são diferentes e exigem, às vezes, posturas diferentes. Então, tem um funcionário que vem, você engaja e ele entrega. Tem um funcionário que vem, você engaja e, às vezes, ele desvia. Então, como você vai lá e dá um puxão de orelha? Como você aplica uma advertência? Quais são os motivos? Então, a gente foi criando manuais para ajudar o nosso franqueado. A gente criou o plano de carreira para a loja. Tá? A gente tem grandes desafios no Girafas, porque eu tenho o público da franqueadora, então eu tenho todo o nosso back-office, que eu também tenho que fazer ações, e aí eu tenho a loja, que eu tenho que viabilizar a ferramenta para o franqueado. Então, praticamente, todos os materiais a gente tem tanto para dentro quanto para fora. Tá? Geralmente, eu trago um produto novo, eu treino dentro, vou mostrar um para vocês, que é quentinho, vai sair no forno essa semana, que a gente vai treinar dentro. Funcionou a ferramenta, a gente leva para fora. Ok? Então, plano de carreira, a gente foi lá, desenhou um plano de carreira para ficar no mural da loja, o atendente entra, ele vê que competências ele tem que trabalhar, quanto tempo ele tem que ter de experiência. A gente sabe, geração Z. Geração Z, ela entra, ele trabalha 1 mês, aí você vai lá, faz a avaliação de 45 de experiência, ele fala, que legal, muito bom, estou muito bem, e aí quando eu vou ser promovido? Não é assim? Os jovens, eles têm uma velocidade diferente, eles têm necessidades diferentes. Tanto que a gente está criando um curso para o ano que vem, que eu vou mostrar, eu estou dando os spoilers do que vai vir pela frente. A gente vai criar um curso que se chama Gestão de Conflitos e Inteligência Emocional, porque a gente tem que falar de gerações, a gente tem que falar que as pessoas são diferentes e têm necessidades diferentes. O jovem, ele é muito veloz, ele tem a tecnologia ao favor dele, trazendo conhecimento o tempo todo. Então, a parte intelectual dele é desenvolvida muito mais rápido. Então, ele chega, ele já fala, peraí, quando que eu vou ser promovido? Quanto tempo leva? Ah, não, é muito tempo, vou embora. Então, é mais ou menos assim que funciona. Né? Plano de carreira a gente implantou nas lojas também, e dentro, avaliação de desempenho. Né? Para a loja, a gente tem um processo interno também, através de ferramenta, tem que ter meta, tem que ter objetivo, tem que ter a parte comportamental. Então, a gente fez um diagnóstico e levantou todas as competências principais de todos os cargos da companhia. Dentro da franqueadora, a gente fez por área. Então, o RH tem as 5 competências principais. Treinamento tem as 5 competências principais. Operações, 5 competências. Para a loja, a gente fez por cargo. Quais as principais competências do atendente, do treinador, do gerente de plantão, do gerente de restaurante, para que o franqueado conseguisse também avaliar um pouco mais diretamente por função. Tá? Então, é uma ferramenta que ele tem para usar. Ele usa, Samanta? Nem sempre. Então, a gente tem um trabalho de o quê? Fortalecer através de desenvolvimento. Aí eu faço o quê? Um treinamento para o gerente, ensinando ele a usar todas essas ferramentas.
Porque não adianta, eu descobri isso entrando no Girafas, né? Meu viés é cargos e salários. Aí eu entrei, estruturamos a parte de cargos e salários, descrição de cargo, plano de carreira e entregamos para o franqueado. O que é descrição de cargo? Foi o que eu vi. E é a realidade. Nem todo empresário sabe todas as práticas de RH, ele vai ser RH. Ele foi formado em RH? Talvez não. Então, a gente tinha que viabilizar o quê? Manuais, indicações e treinamento. Então, a gente criou ferramenta, mas também agora trabalhou treinamento para desenvolver o gerente para utilizar. E aí, em 2019, a gente fortaleceu alguns pontos. Então, a gente potencializou algumas ações para trabalhar a gestão de pessoas, engajamento e fazer o nosso funcionário enxergar o Girafas como uma boa empresa para se trabalhar. Porque quando ele vai embora, a gente quer que ele vá embora para crescer. Que ele saia da nossa empresa para ganhar um cargo maior, um salário maior. Porque a gente sabe da realidade. Às vezes, a gente chega no limite do orçamento, não tem mais para onde ir. Né? Não vai ter 5 gerentes dentro da loja. Então, às vezes, acaba o espaço. Que o franqueado perca alguém para crescer. Que dentro da franqueadora a gente perca alguém para crescer. Que essa passagem seja produtiva para ambos os lados. Ok? E aí, o que a gente fortaleceu? Eu apresentei, eu não sei se quem estava no GT, que eu apresentei a nossa ferramenta comportamental. Depois a gente compartilha a apresentação para quem não foi. Então, eu não vou me aprofundar, mas a gente implantou uma ferramenta de avaliação comportamental, onde ela faz um diagnóstico do ranking das competências. Então, essa aqui é a minha avaliação mesmo. Então, ali mostram no ranking de 20 competências, qual é o ponto-chave da Samantha? Naquele ponto era a liderança. Então, a gente sabe que a liderança na Samantha é um potencial, né? Uma preferência comportamental forte nela. Como a gente explora isso? E aí, a última competência está ali, orientação ao resultado. Meu diretor usou isso contra mim, né, na minha avaliação. Mas isso é bom, sabe por quê? A orientação ao resultado é o quê? É o foco, é o planejamento. Que pontos que a gente pode trabalhar na Samantha para desenvolver, para ela entregar melhor resultado? Mas talvez orientação ao resultado é uma competência que é importante para o cargo da Samantha? Talvez não. Então, não é esse o foco que eu vou trabalhar. Então, foi uma ferramenta que trouxe bastante bagagem para a gente. O RH tem trabalhado bastante no processo seletivo. A gente usa para seleção, a gente usa para avaliação de desempenho e para o desenvolvimento das competências focadas nas áreas. Ok? A gente criou um projeto para o back-office, esse aqui é mais para dentro, a gente chama de Gira Experiência. Todo o nosso novo funcionário na franqueadora, ele já vai para a loja treinar, isso é regra, tá? Para ele se conectar com a loja, com o negócio, o nosso business é a loja. Só que a gente criou um projeto de ser contínuo esse trabalho. Então, em 4 datas chaves, o nosso funcionário de dentro do escritório vai para a loja. Então, no dia das mães, no dia dos pais, no dia das crianças e no Natal, que a gente tem um grande potencial de vendas nesse final de semana, na sexta que antecede o feriado, a gente leva o time do escritório para trabalhar na loja. E tem sido um sucesso. É uma dor, às vezes o cara está cheio de demanda, os gestores ficam brigando comigo que eu pego o funcionário e levo para a loja, mas quando ele chega na segunda-feira, ele fala, cara, o funcionário da loja estava falando isso aqui a gente já pode trabalhar o material de uma forma diferente. Então, criou, além de conexão com o time do escritório, melhorou o resultado do trabalho deles, porque a gente foi mais assertivo. Eu vi o pessoal de house falando, não, a gente está fazendo um desenho de uma forma, mas a gente tem que fazer essa imagem talvez mais conectada para o mundo deles. Então, ele fez treinamento na loja, mas nem sempre ele lembra. Então, é um trabalho que vai ser contínuo, a gente implantou esse ano e vai continuar, e a gente entende que faz sentido o time do escritório também estar no campo, já que o negócio é as nossas lojas, ok? A gente tem a ferramenta de avaliação de pesquisa de clima, tá? Essa ferramenta ela estava disponível para o franqueado, e se eu trouxer o dado para vocês, a gente chora. Porque a gente fala, olha, franqueado, tem uma ferramenta aqui para você fazer pesquisa de clima na sua loja. Ele não usa. Primeiro que ele tem medo. Ele fala, não, vai vir um monte de reclamação, aí eu vou ter que pagar mais benefício. Aí ele se surpreende, porque esse ano a gente fez o quê? O meu diretor falou, ó, vamos pôr o RH em campo. Tá? Vamos fazer uma amostra, vamos visitar a loja e aplicam vocês a pesquisa de clima, eu vou tornar isso mais obrigatório. Então, teve franqueado que não gostou muito, mas a gente visitou a loja. E quando a gente fez essas visitas, a gente se surpreendeu um pouco o resultado e mostrou para o franqueado que às vezes não é reclamação. Às vezes são pontos positivos. Então, a gente conseguiu visitar até agora, fechamento de outubro, a gente visitou 98 lojas. A meta é 100, minha equipe está mandando super bem. E a gente percebeu que as 2 melhores notas é imagem da empresa. Então, das 98 lojas que a gente visitou, de todas as respostas, 28% considera o Girafas como uma boa empresa. Então, as pessoas têm conexão com a marca. Elas gostam do Girafas. Tá? E, segundo ponto bem positivo, relacionamento. Relacionamento entre os turnos. Quando você dentro do turno dele. Quando a gente olha entre os turnos, há uma rixinha ainda. O turno da noite deixa a loja bagunçada.
né? Turno da manhã não prepara a loja para a gente na parte da tarde. Isso acontece. Então, a gente percebeu que tem grandes desafios. E aí está um pouco ligado aqui a comunicação. Né? Eles falam que assim, a gente se comunica muito bem, a gente trabalha bem em equipe, mas entre turnos há problema. Né? Comunicação do gerente com o funcionário. Ninguém falou de remuneração. Remuneração não está nos pontos mais baixos. E é um item da pesquisa. Então, quando ele fala de comunicação, qual é a meta da loja? Qual é o objetivo? A gente não sabe. O funcionário tem que saber para onde a gente vai, o que a gente quer atingir. Às vezes, o franqueado ele tem receio de mostrar um número, porque ele fala, ele vai falar que eu estou vendendo bem, ele vai pedir aumento. E não é. Ele quer reconhecimento, porque ele fez parte daquele resultado também. E, às vezes, o reconhecimento são coisas simples. Uma reunião, faz um café da manhã, vai gastar 50, 60 reais, faz um agradecimento. Para aquele funcionário, isso não tem preço. Ok? Deixa eu ver. Ai, meu Deus, está acabando. A gente fortaleceu 2 cursos comportamentais esse ano, bem forte, que foi o ARD, para treinar o gerente de como cuidar de uma pessoa desde quando ela entra até quando ela sai. Né? Até porque, se a gente não cuidar bem quando ele sai, a gente lembra dele depois. Mesmo com reformas trabalhistas, a gente sabe que a gente lembra, principalmente se a gente não cumprir regras. A gente ri porque sabe que é verdade. A gente trabalhou autoconhecimento, e olha que incrível, a gente está falando de autoconhecimento para um público de loja. A gente já trabalhou dentro de casa e funcionou. E o que é o autoconhecimento? Está conectado com gestão de carreira, que foi muito bem falado pelos nossos colegas. Olhar para dentro, o que eu posso fazer diferença na minha carreira e na minha vida. Né? A gente faz teste de perfil, a gente faz avaliações dinâmicas, é um treinamento totalmente fora do contexto girafas, mas que reflete no trabalho em equipe, no engajamento. Né? A gente fala da fórmula da reputação, que ele é responsável pela carreira dele. Se ele não for protagonista da carreira dele, ele está terceirizando. Né? Então, se ele terceirizar, para qualquer caminho serve. Se eu estou terceirizando para onde a pessoa escolher ir, é para onde eu vou ter que ir. Né? Então, esse treinamento ficou bem legal. A gente implantou a TV Girafas, e dentro da TV Girafas, então, vídeos de conteúdo, os vídeos de treinamento têm feito sucesso, então a gente ganhou muito mais qualidade na ponta, né? É o desafio de ser franqueador, a gente tem que trabalhar alternativas para melhorar a qualidade. Uma delas foram os vídeos, né? Que funciona muito bem. E aí, a gente, esse ano, entrou com o propósito. O Girafas já tinha missão, visão, valores, mas a nossa área de marketing fez uma parceria com uma agência e eles foram aprofundar e escavar o porquê que o Girafas existe. Eu já sabia a minha missão, a minha visão e meus valores. Mas por que a gente existe? Qual é a nossa conexão? O que a gente quer ser? E isso foi trabalhado pela agência e esse ano a gente lançou o nosso propósito. Né? Com os nossos talentos, que é o único do Girafas. Isso é Girafas. Então, são os nossos valores, né? Que a gente chama de talentos. E a nossa frase que vai permear todo o nosso trabalho de desenvolvimento. Isso aqui é para dentro. Então, a gente vai lá, nossa paixão cria sabores e momentos de alegria para todos. Então, tudo que a gente fizer tem que se conectar com essa frase. Então, tem que ser feito com amor, tem que ser feito com paixão. Né? Ok? Isso é muito importante. Tá? Comer no Girafas é muito mais do que matar a fome. Comer no Girafas é comer bem, é prato cheio, é comida gostosa, é comida de verdade. Nascemos da paixão do nosso fundador e acreditamos que é possível espalhar amor por meio da comida. Somos uma grande família que trabalha para muitas outras famílias. As mães, os pais, os filhos, os avós, os amigos, os colegas de trabalho. É neles que a gente pensa sempre. O ingrediente escolhido com cuidado, a comida feita todo dia, sempre com muito carinho, a busca incansável pela inovação e qualidade, a atenção com cada detalhe. Isso é o Girafas. Mas nessa receita tem um tempero especial, um jeito único de fazer, um jeito apaixonado, dedicado, autêntico. Porque ser Girafas é ser criativo, bem-humorado e, acima de tudo, otimista. É saber se adaptar às mudanças e aprender com elas. E, principalmente, saber onde se quer chegar. Tudo isso é o que faz do Girafas um lugar singular, um lugar democrático, onde todo mundo pode se divertir, compartilhar
E é claro, comer muito bem. Girafas. Nossa paixão cria sabores e momentos de alegria para todos. E aí a gente criou esse manifesto, então isso tem que estar enraizado dentro do nosso funcionário. Então é um vídeo para dentro, para o franqueado, para o gerente, para o nosso público interno, porque se eles acreditam que a gente faz a comida gostosa de verdade, que a gente alimenta a paixão por comer bem, ele se conecta com a gente. Então aí ele vai fazer o que? Ele vai entregar melhor resultado. Claro, baseado num respaldo que a gente tem que dar para o funcionário, que é a liderança do nosso gerente, que aí são N, por isso que os desafios são contínuos. A gente vai lá e entrega um trabalho lindo que o gerente da loja tem que dar continuidade, o franqueado tem que acreditar. Então, o trabalho, ele é árduo, é aculturar de que isso é de verdade e que a gente consegue fazer um clima bom para dentro da nossa loja. E aí, esse foi o tema da nossa convenção. Essa semana a gente estava em convenção com os nossos franqueados. O tema não podia ser diferente, paixão é o nosso tempero. Teve mais gente aqui que falou de paixão, paixão pelo hambúrguer do The Fifties. Mais gente, a gente tem que falar sobre isso dentro da nossa... As pessoas têm que gostar do que fazem, têm que ser apaixonados pelo que fazem. É uma escolha que a gente faz todos os dias de manhã quando a gente sai da nossa casa. Então, a gente tem que fortalecer isso sim. Não adianta a gente falar, eu te dei um emprego, tá? E a garantia é, você entrega o que eu preciso, o seu salário cai no final do mês. Isso não funciona mais. A geração agora ela tem uma necessidade diferente. Então, a gente tem que trazer essa conexão e incentivar o engajamento nos nossos 75%. E aí, para 2020, o que a gente vai correr atrás, que a gente já planejou e já vai ser o foco para o próximo ano? Essa é a nossa plataforma de treinamento LMS, né? Então, para você estar em primeira mão, porque a gente apresentou para os franqueados essa semana, então oficialmente a gente ainda nem lançou, tá? Mas eu tive a autorização da equipe de treinamento para trazer. Universo do Saber Girafas digital, então a gente criou uma plataforma, foi toda desenvolvida com todos os treinamentos, vai ter comportamental, vai ter técnico, vai ter receita, vai ter vídeos, vai ter conteúdo para o desenvolvimento, porque eu tenho loja no Acre, né? Aí eu tenho uma loja no Acre, como que eu atinjo aquela loja? Então, é através do EAD. Então, a gente vai ter visitas naquela loja, mas não vai ser tão constante. Se é dia a dia, se é contínuo o trabalho de desenvolvimento, a gente tem que criar recursos, usando a tecnologia, tá? Então, nossa plataforma ela vai trazer conteúdos de forma storytelling, então é historinha, é conteúdo, é trilha de aprendizagem para cada cargo. Então, os bonequinhos, eles são... A gente vai ter o bonequinho do atendente, o bonequinho do treinador, o franqueado, vai ser treinado... O franqueado, quando ele for acessar a trilha dele, ele vai ver o Carlos Guerra, então é o bonequinho do Carlos, ficou bem direcionado para cada público, tá? Uma forma de recurso para a gente atingir o público certo, de forma certa. Tá? Eu sei que meu tempo acabou, já estou acabando, gente. Para 2019, para 2020, os materiais que a gente quer potencializar para a loja. Então, book de entrevista, book de potencial. Como ele faz uma boa entrevista, como ele recebe o candidato, como ele se prepara, que testes. Já que é ele que faz a entrevista, ele tem que cuidar do candidato. A minha equipe dentro, eu pego no pé. E aí, deu retorno? Né? A gente tem muito feedback dos candidatos da minha equipe que ficam muito felizes da forma como a gente cuida dos processos. Então, eu sei que esse cara vai visitar os girafas. Ele vai continuar sendo o nosso cliente. Tá? Manual de uso para EPI, programa de retenção e motivação, procedimento de break. Querendo ou não, isso aqui é super retenção. O funcionário, o que você dá de break para ele faz toda a diferença. A gente que tem uma linha de cardápio bem variado, às vezes o franqueado quer dar só a linha mais baratinha. E aí, às vezes, os franqueados que são cases de sucesso dão um prato diferenciado de vez em quando para o destaque do mês.
ok? E os cursos que eu comentei, gestão de conflitos e inteligência emocional, não tem como não falar mais dessas competências. Né? A gente fala que a era agora é da gestão das emoções. Então, a gente tem que começar a falar sobre esse tema, sim, para os nossos funcionários e para o nosso público interno. E aí, essa ferramenta que eu falei para vocês, que a gente está implantando essa semana que vem eu já começo a pilotar, é uma ferramenta de gestão de clima. Tá? Ela não é uma ferramenta do RH, ela é uma ferramenta de liderança. Então, o que vai fazer? O funcionário responde, a pesquisa de clima tradicional é feita a cada 6 meses, uma vez por ano. Essa ferramenta ela viabiliza você receber a resposta semanal. Então, toda semana, o funcionário responde 5 perguntas, ele leva cerca de 2 minutos para responder, e você tem o quê? Indicador em tempo real. Então, ele não é baseado só numa pesquisa que, às vezes, é feita em uma vez no ano e às vezes, naquela semana ele não está bem, ou ele está muito bem, e que reflete no resultado. Quando você tem uma coisa contínua, você consegue acompanhar. Não, olha, o clima nessa loja aqui, ele é linear, eles gostam. Não, está sempre baixo. Ou, pontualmente, aconteceu alguma coisa em um mês, caiu de todo mundo. Então, é uma ferramenta nova. Nos GTs de RH, pós pelo menos uns 3, 4 meses de experiência, a gente leva para mostrar para vocês, então é um compromisso que eu vou assumir, e a gente leva o LMS também. Se der tudo certo, a gente leva a equipe de treinamento que está ali, veio prestigiar, para apresentar. Tá bom? Desculpa o atraso aí, né? Mas era isso que eu queria compartilhar com vocês. A Rosana, gerente de treinamento, não conseguiu vir. Ali tem o meu e-mail dela. Quem quiser fazer bem, quem quiser conhecer os girafas, quem quiser conversar com a gente está super à disposição e a gente adora conversar. Tá bom? Muito obrigada.